Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação em nosso canal. Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Jesus, ali no Monte das Oliveiras, falando sobre o seu retorno, falando sobre as coisas que aconteceriam antes da sua vinda gloriosa para buscar a igreja. Ele disse algo que nós estamos vendo se cumprindo nos dias de hoje. Mateus 24, 12, Jesus disse: nos últimos dias a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Queridos, nós estamos vendo isso e talvez o que eu vou falar não é nada novo. Talvez o que eu estou falando agora, e certamente não é novo, né? Certamente você já ouviu, certamente você já refletiu sobre isso, mas nunca é demais nós refletirmos sobre esse assunto. Nós estamos vendo a humanidade chegar num nível de maldade tamanha. Eu acredito que se Deus não tivesse feito uma aliança com Noé, e se Deus não tivesse dito que não destruiria mais a humanidade da forma em que ele destruiu com o dilúvio, talvez Deus já teria aberto as comportas do mar, talvez Deus já teria inundado esse mundo tamanho porque a maldade, eu penso que está talvez maior do que aquela época quando Deus decidiu destruir a humanidade. E nós olhamos para a Bíblia e glorificamos a Deus, né? Porque o Senhor teve misericórdia de nós e enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar uma oportunidade de nos arrependermos e de nos consertarmos com Deus. Queridos, eu queria, junto com vocês, refletir sobre algumas coisas que têm acontecido e que, na minha opinião, elas culminam para uma grande perseguição que virá no futuro para a igreja do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo de número 10, versículo 34 em diante, Jesus disse que ele não veio trazer paz ao mundo, mas espada, e aí ele vai explicar por quê. Ele disse que filhos estarão contra os seus pais, pais contra os seus filhos, né? E Jesus ele diz uma coisa interessante, que haverá um tempo em que os filhos entregarão seus pais e os pais entregarão seus filhos para serem mortos. E nós estamos, irmãos, em um cenário onde estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. E eu queria convidar você para que nós façamos uma pequena reflexão acerca de tudo isso. Irmãos, nós sabemos que a nossa liberdade ela está sendo cerceada a cada dia. Sabemos que a cada dia nós perdemos um pouco dessa liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de nos expressar. Eu já falei para os irmãos aqui, né? Tenho alguns vídeos que eu comento sobre o sonho que eu tive em 2012, onde o Senhor me dizia que nós tínhamos uma liberdade no Brasil, porém essa liberdade era falsa e ela estava prestes a ser tirada. E eu não tenho dúvida de que momento a momento, né, dia após dia, nós estamos vendo isso acontecer. Vocês lembram de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil que autorizou os estados e municípios a fecharem igrejas, cultos, né, missas, enfim. E nós estamos diante de um cenário, irmãos, que tudo aponta para o surgimento do governo do anticristo, do governo mundial, né? Inclusive já existe político brasileiro, né, que está defendendo a ideia, né? Esse político brasileiro será candidato ano que vem, né? Então é importante nós estarmos bem atentos, né? Apesar de que eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus vai se cumprir, né? Então eu não me espanto se esse político
for eleito presidente da República do Brasil, né? Isso não vai me assustar e não vai me trazer nenhuma estranheza, né? Mas nós estamos vendo que tudo isso se encaminha para lá, né? Para o governo do anticristo. Irmãos, eu queria comentar algo aqui interessante, que talvez nem todos estão observando isso. Na Rede Bandeirantes tem um programa, né? Muito embora eu não concordo com os métodos que essa igreja ela trabalha, né? Mas eu quero fazer essa observação. Tem um programa chamado Show da Fé na TV Bandeirantes. Existem rumores, né, de que a TV Bandeirantes ela tenha sido comprada por um grupo chinês. Não sei se isso é verdade. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, que o programa Show da Fé, né, rende aos cofres da TV Bandeirantes uma quantia de 15 milhões de reais. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, tá, irmãos? Eu não consigo imaginar uma quantia dessa. 15 milhões de reais. Isso mensal, tá? Isso é mensal. O que acontece? A TV Bandeirantes chamou o âncora, né, ou o apresentador deste programa, o responsável por este programa, para dizê-lo que a TV Bandeirantes não pretende renovar o contrato com essa igreja. E sabe o que me causa estranheza? No momento de pandemia, no momento de crise, né, a emissora joga para o alto 15 milhões de reais mensal. Isso mensal, irmão, todo mês, né? Eu já trabalhei muitos anos em rádio, comprando programas, né? E se a gente não paga os programas, as rádios e as TVs, elas tiram do ar os programas. Então, eu posso afirmar, sim, que com a experiência que eu tenho de mídia, né, a experiência que eu tenho por ter trabalhado muito tempo com isso, certamente esse programa ele tinha que ser pago religiosamente, em dias, né? Irmãos, agora eu te pergunto, 15 milhões jogado para o alto, você não acha isso estranho? Tudo isso por quê, irmãos? Porque na verdade é um programa que fala, né, da palavra de Deus, fala em Deus, né? Muito embora, como eu disse anteriormente, eu não concordo com os métodos, com a forma como eles conduzem a palavra de Deus, né? Uma outra situação que eu quero comentar, irmãos, eu estava na casa de uma irmã e o esposo dela estava assistindo um jornal, né, o jornal Hoje, né, da Rede Globo. E se eu não me engano, foi a edição da última segunda-feira, né? Hoje é sexta. Foi da última segunda-feira. E o jornal mostrava a manifestação que estava tendo no Brasil. Quero deixar bem claro aqui que eu não concordo com cristão participando de manifestação, eu não concordo com cristão com cartaz defendendo político A ou B, eu não acho isso legal. Até porque eu acho que vão usar isso contra nós no futuro, que eu tenho certeza absoluta. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava na casa dessa irmã, né, e o esposo dela ligou a televisão, estava passando o jornal, e eu comecei a ouvir as notícias. E a reportagem deixava bem claro, quando mostrava os cristãos aquelas manifestações, eles deixavam bem claro em dizer o seguinte: o que eles estão reivindicando é contra a lei. Irmãos, quem conhece a história da igreja, quem conhece a história do cristianismo, sabe muito bem que os cristãos eles foram acusados até mesmo quando haviam catástrofes naturais, os cristãos eram culpados, né? Eles eram acusados por terem culpa, né, nesses eventos. Lembram bem de Nero, quando ele mesmo tocou fogo em Roma, e para se livrar, né,
ele acusou quem? Os cristãos de terem tocado fogo em Roma. Então, irmãos, quem conhece a história e quem lê sobre a história sabe que os cristãos eles passaram tempos onde eles tinham paz e logo depois eles eram perseguidos. E eu penso que o tempo de perseguição está chegando novamente. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 22, né? Ele disse: vós sereis odiados de todas as nações. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim serão salvos. Irmãos, como eu disse anteriormente, eu não estou falando nada novo, né? Nada que seja uma novidade. Mas é importante nós estarmos atentos a isso. Existe um programa, irmãos, né, que todos conhecem na Rede Globo, chamado Big Brother. E uma coisa me chamou a atenção, né? Os estados e municípios receberam por parte do Supremo o direito de fechar igrejas, né, durante a pandemia. Mas sabe o que eu achei interessante? Que a Rede Globo pode ter um reality com pessoas que não usam máscara, que não têm distanciamento social, né? Mas as igrejas não podem se reunir. As igrejas não podem se reunir para cultuar o Senhor, não podem. Se um prefeito de um município entender que tem que fechar, ele fecha. Se o governador do estado entender que tem que fechar, ele fecha. E nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser nos sujeitarmos a isso. A não ser aceitarmos a ideia de que se nós nos levantarmos contra isso, nós estamos exatamente contra, né? A lei, muito embora essa determinação do Supremo, ela fere a Constituição Federal, né? Ela fere. Quem conhece de lei, quem estuda a Constituição, né? A pessoa que procura se manter bem informada sabe disso. Isso fere a Constituição Nacional, a Carta Magna do país. Porém, o que podemos fazer diante, né, de um poderio tão grande? Não podemos fazer nada, absolutamente nada. Então, irmãos, eu penso que nós também, cristãos, precisamos ser prudentes. Lembra do que Jesus disse? Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele disse: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? E quando é que o cristão não está sendo prudente? Quando ele compra, né? Quando ele assume um lado político, né? E ele começa a defender A ou B. Irmãos, eu passei 16 anos da minha vida na política, e o que eu digo para você, eu digo com conhecimento de causa. O que eu vou dizer para você aqui não foi ninguém que me contou, eu vivenciei isto. Eu participei de reuniões com candidatos a prefeitos da cidade onde eu morava, com pastores. E sabe o que esses pastores faziam? Vendiam as igrejas e diziam para os candidatos: olha, a minha igreja tem tantos membros, você me dá tanto, que a minha igreja inteira volta para você. Eu vou citar um que eu nunca esqueci. Um pastor vendendo a igreja por R$22.000. Pedindo 22 mil para ele apoiar um determinado candidato, e que a igreja inteira votaria para esse candidato. Então isso é prudência, irmão? Não, isso não é prudência, né? Uma pessoa dessa está sendo mercenário, uma pessoa dessa está usando a palavra de Deus, está usando a igreja, né, para ganhar dinheiro, né? Eu ouvi agora, acho que ontem, um vídeo de uma irmã. Eu até admirei a atitude dela, a Elaine Martins, pedindo perdão às pessoas do Rio de Janeiro por ela ter apoiado, né, o Jairinho, né? Vocês sabem, né? Aquele cidadão que matou aquela criança de 4 anos de idade. Olha o nível de maldade, irmão, que a humanidade chegou. E o que é pior, ele se dizia ser cristão. Nunca aquele homem foi cristão. Nunca aquele homem seguiu Jesus, irmão. Como é que uma pessoa que diz que segue a Jesus mata uma criança de uma forma cruel, de uma forma
que nos deixa assim estarrecidos, né? Irmãos, e acreditem, vão usar esses exemplos para nos perseguirem. Tenham certeza disso. Vão usar esses maus exemplos para nos perseguirem. Vão usar os exemplos dos cristãos, das pessoas que se dizem cristãs e que exploram a fé dos outros, né? Que vendem isso, vendem aquilo, né? Dizendo que as pessoas comprando vão ser curadas, pano ungido, vassoura ungida, tijolo ungido, colher ungida, inclusive, eu observei e acompanhei o discurso de uma pessoa que eu não vou citar o nome, todos sabem, né? Que foi solto, né? E que vai ser candidato novamente. Ele mencionou isso. Ele mencionou o episódio do feijão, que todo mundo sabe, né? Do que eu estou me referindo. O feijão que diziam que trazia a cura para o coronavírus. Vão usar esses exemplos para nos perseguirem. Vão usar esses exemplos para perseguirem os cristãos que de fato querem ir para o céu. Então nós precisamos ser prudentes, irmãos. Sabe, eu tenho um amigo, aliás, é um conhecido, né? Que um tempo atrás ele começou a fazer vídeo falando mal, né, de organizações como maçonaria e outras. E eu vejo que aquilo ali era desnecessário, por quê? Porque aquilo ali está atraindo, né, uma perseguição que não era, digamos assim, não era necessário naquele momento, não era prudente, né? Existem coisas que nós precisamos manter a prudência, irmãos. Sabe? Então, nós não podemos deixar de pregar contra o pecado. Nós não podemos deixar de pregar contra as coisas erradas. E nós mesmos precisamos nos policiar, né? Acerca de nós mesmos, das nossas vidas, das nossas atitudes. Essa é a verdade. E eu sei, irmãos, que vão usar esses exemplos para nos perseguirem. Eu fico imaginando daqui a um tempo, aquela reportagem que eu ouvi na Rede Globo, passando novamente dizendo, por isso nós estamos perseguindo os cristãos. Não se espantem se o ano que vem, né, nós tivermos mudanças no governo, no comando do governo brasileiro. Eu acredito muito que isso vai acontecer. Não estou aqui profetizando, não estou aqui dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que eu acredito que pode e que vai acontecer. Eu acredito, né? Eu acredito nisso. Então, nós precisamos, nesse momento, pedir muita sabedoria de Deus, né? Muita sabedoria de como nós devemos nos comportar, como devemos agir. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza absoluta, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu fico imaginando, irmãos, no futuro, as pessoas pegando os canais que falam, né, que semeiam, que falam mal uns dos outros, né? Pessoas que mentem, que dizem que Deus mandou ela fazer algo e de repente ela não faz. Ela começa a semear contenda, começa a semear fofoca, começa a semear, né, discórdia. Canais de pessoas que se dizem cristãs, que semeiam, né, que fazem fofoca. E eu imagino no futuro, né, esses exemplos sendo usados para nós sermos perseguidos. Nós seremos perseguidos, sabe por quê, irmãos? O próprio Jesus disse, perseguiram ele porque não vão nos perseguir, né? Nós que não concordamos, e é um direito nosso, né? Nós que conhecemos a palavra não podemos concordar com o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas isso será usado contra nós, né? Isso será usado contra nós, e muitas outras coisas. Seremos chamados de intolerantes, ignorantes. Essa é a verdade. Está chegando o momento, irmãos. Tudo está combinando para isso. E eu pergunto para você, você está pronto?
Você está preparado para enfrentar tudo isso? Porque isso vai acontecer, irmãos. Vocês lembram de um programa de recompensa que o governo tem para as pessoas que denunciarem criminosos procurados pela justiça? No futuro, essas recompensas serão dadas para quem denunciar um cristão. Isso vai acontecer. Parece surreal, mas não é. Parece surreal, mas não é. Isso vai acontecer. Não sei exatamente quando, não sei exatamente o momento, mas isso vai acontecer, né? E a grande questão, a grande pergunta para nós é: estamos nós preparados? Será que nós estamos preparados para não negar o Senhor? Porque, irmãos, nós estamos vendo um evangelho onde as pessoas aprendem que nós temos que ter o melhor dessa terra. O melhor carro da rua onde a gente mora tem que ser o nosso. A melhor casa tem que ser a nossa. O melhor apartamento do condomínio tem que ser do crente, né? O melhor salário da empresa tem que ser do crente, porque ele é filho de Deus. Ele tem que ter o melhor dessa terra. Ele tem que comer o melhor daqui. Irmãos, reflita sobre isso. E quando isso começar a acontecer, as perseguições, quem pensa assim vai falar logo: cadê Deus? Vai questionar Deus. Vai querer colocar Deus contra a parede, como eu já vi, irmãos. Um dia desse eu vi um vídeo de um homem dizer que ele foi expulsar um demônio. O demônio era tão forte que nem o nome de Jesus foi o suficiente. Então ele se revoltou e mandou o demônio embora. Olha que heresia, né? Então, irmãos, quando as perseguições começarem a acontecer, quando os problemas vierem, as pessoas que pensam assim, né, que acham, que dizem, que pregam que o cristão não pode sofrer, simplesmente vai abandonar a fé. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu estive em São Paulo, eu sou muito ruim com datas, mas eu acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás. Eu estive em uma igreja muito grande e eu sei que esse exemplo pode ser usado contra nós. Uma igreja enorme. Acho que mais ou menos mais de 15 mil membros. Eu não vou dizer o nome dela porque ela é muito conhecida, a pessoa que preside ela é muito conhecida, mas eu estava nessa igreja e esse líder estava pedindo uma oferta para reconstruir uma igreja que havia sido derrubada por um temporal no Rio Grande do Sul. E junto com esse pedido de oferta que ele estava fazendo, tinha um rapaz, esse rapaz, ele havia sido homossexual e havia se convertido, né? Havia abandonado a prática do homossexualismo, e a irmã dele havia ido buscá-lo em São Paulo. A irmã dele morava no Amazonas, em Manaus. E aí, esse rapaz, ele tinha feito uma cirurgia e ele tinha colocado seios, ele tinha modificado o corpo dele, né, para que ele ficasse um corpo feminino. E aí esse líder expôs esse rapaz ao ridículo. Esse líder disse assim: olha, nós já recebemos uma oferta de 100 mil reais, um cheque de 100 mil, para começar a reconstruir a igreja que foi derrubada pelo temporal. E sabe o que esse mesmo líder disse? Ele disse: nós vamos ajudar esse rapaz, ele vai ser obreiro, eu só quero ver como é que ele vai se comportar diante das pessoas com esse peitão que ele tem. Quando as pessoas olharem para ele e ver esse peitão. Irmão, para aí. Uma igreja que colheu uma oferta de 100 mil reais para construir um templo físico, não poderia cuidar de um templo, que esse templo passou a ser morada do Espírito Santo? E ele disse mais: nós vamos ajudar eles voltarem para casa. Nós vamos dar uma oferta de 700 reais. A igreja vai dar 700 reais. Irmão, eu já viajei no Brasil inteiro. E quem viaja muito sabe. 700 reais não dá para 2 pessoas irem embora, sair de São Paulo e chegar a Manaus. A não ser que ela encontre uma promoção. A não ser que ela encontre uma promoção numa companhia aérea, né? Enfim, mas é muito difícil. 700 reais, 2 pessoas saírem de São Paulo e chegarem em Manaus. E sabe que esse exemplo ele pode ser usado contra nós? Pode. As pessoas que vão perseguir os cristãos vão dizer: ó, nós estamos perseguindo eles por causa disso, olha a falta de amor deles. Olha o que esse pastor aí fez, olha aí.
Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é sério demais. Pessoas que fazem como Judas, né? Lembram de Judas lá em João capítulo 12? Quando acho que Maria, né, estava ungindo Jesus com perfume, ele disse, nossa, que perfume caro, por que não pegam esse perfume e não vendem? E por que não dão dinheiro aos pobres? Olha, aparentemente a intenção dele era ótima, era maravilhosa, era linda, ele estava pensando nos pobres, mentira. Jesus disse que Judas falou isso porque ele era ladrão e ele queria roubar, ele cuidava da bolsa, das ofertas, então ele queria tirar, ele queria roubar. Quantas pessoas usam exemplos bonitos, né? Ah, porque nós estamos fazendo isso, nós temos um projeto social bonito, fazemos isso, e na verdade arrecadam dinheiro e nem gastam tudo naquilo que eles se propõem a fazer. E esses exemplos poderão ser usados contra nós no futuro. Já pararam para pensar sobre isso? Irmãos, eu confesso a vocês, e vocês têm percebido que eu passo alguns dias sem gravar vídeo. Tem dias que eu estou assim tão desanimado, irmão, tão triste, tão chateado com tudo que está acontecendo, né? A gente sabe que é normal, a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que coisas piores virão, mas isso mexe com o nosso psicológico. Não adianta a gente dizer que nós não somos super-homens. Eu não sou super-homem. Eu costumo dizer que entre os irmãos que nós congregamos, que congregam comigo, eu costumo dizer, eu não sou super-homem. Eu não sou super-homem, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho emoções, né? Eu sou um ser humano normal. E eu luto para ir para o céu. Eu luto contra o pecado, irmãos. O meu maior desejo é ir para o céu. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu tenho muitas falhas, como todos nós temos. Ninguém é perfeito. Mas eu luto, irmãos. Eu estou lutando. Meu maior desejo é ir para o céu. E eu estava pensando, Senhor, eu vou gravar um vídeo sobre o quê? E o Senhor, né, me inspirou a falar sobre isso. Então, irmãos, que nós possamos pensar sobre isso. Irmão, você que oferta, né, você que investe o seu dinheiro, cuidado, ore ao Senhor, ore antes ao Senhor. Quando você vê alguém com campanhas, né, e vão usar isso contra nós, irmãos. Pessoas que usam canais para arrecadar fundo, arrecadar dinheiro, fazem campanha de envelope, voto para isso, voto para aquilo. Ore a Deus antes de você fazer uma contribuição num lugar desse, irmãos. Porque se você orar ao Senhor, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai falar contigo, Ele não vai te deixar enganado. Eu estive no estado do Amapá, há uns anos atrás, e tinha um camarada que fazia campanha nos montes, e ele recolhia oferta dos irmãos, ele entregava envelope, e a pessoa colocava uma oferta, ele até estipulava o valor. Olha só, a Bíblia diz que nós devemos ofertar de acordo com as nossas posses. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá a maior quantia, não. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Lembra da viúva? Lá em Lucas capítulo 21? Aquela viúva não tinha nem obrigação de ofertar, porque ela era viúva, ela era pobre. Ela tinha que ser assistida. Mas a Bíblia diz que ela deu. As únicas moedas que ela tinha. E Jesus disse que foi a maior oferta daquele dia, foi a dela. Ela não era obrigada, ela deu por amor, porque ela quis. Irmãos, e aí esse camarada fazia campanha e ele dizia que a menor quantia que tinha que colocar no envelope era R$50. E ele pegava o nome das pessoas, as pessoas botavam lá um papelzinho com o nome, pedido de oração, e ele dizia que ia para o monte para orar e queimar esse pedido de oração. Aí teve uma irmã que foi, né, a casa onde esse rapaz estava hospedado. E ela pediu licença para a dona da casa para ela ir ao banheiro. E quando ela chegou ao banheiro, né, que ela olhou no cesto de lixo do banheiro, que ela viu um monte de papel jogado lá no cesto. E ela, curiosidade, pegou. E quando ela pegou, imagine, ela pegou exatamente que estava o nome dela e o pedido de oração dela. Quando ela saiu do banheiro, ela falou com um camarada, ela falou assim, ei, irmão, o senhor já foi lá no monte, já orou por nós, já queimou os pedidos? Já, irmão. Ela disse, e por que eu encontrei esse papel aqui no lixeiro do banheiro? Irmãos, esses maus exemplos vão ser usados contra nós, para nos perseguirem, e é verdade, irmão. Já pararam para pensar sobre isso?
Quando começarem a perseguir os cristãos, aí vão mostrar vídeos de pessoas vendendo vassoura ungida, vão mostrar vídeos de pessoas mandando você tocar no manto da riqueza, vão mostrar vídeo de pessoas dizendo que Deus mandou você ungir casa com óleo embebido em fralda de bebê. Vão mostrar pessoas dizendo que as mulheres, mesmo sendo espancadas, sendo violentadas, elas não podem se separar dos seus cônjuges, elas têm que morrer na mão deles. Vão usar esses vídeos contra nós. E vão dizer, olha aí a falta de amor deles. Olha aí como eles eram falsos. Só que vão mostrar, vão usar os exemplos daqueles que se dizem ser, mas não são. Já pararam para pensar sobre isso? Eu, essa semana, tive uma experiência, irmãos, onde uma pessoa falou para mim coisas terríveis. Né? Não vou dizer nome, não vou mencionar, até para você, essa pessoa é conhecida, se eu falar, der mais algumas dicas, você vai terminar descobrindo quem é. Mas essa pessoa chegou a dizer para mim que ela ia acabar comigo, ia me destruir. E essa pessoa se diz ser cristão. Aí eu pergunto, Jesus faria isso? Né? Então, nós precisamos refletir e pensar, irmãos, sobre esses maus exemplos que acontecem, que as pessoas dizem que são cristãs, dizem que servem a Deus, mas não servem. Estão simplesmente, né, buscando seus próprios interesses, estão escandalizando a obra do Senhor, estão brincando com a palavra, e esses exemplos serão usados contra a igreja verdadeira. Já pararam para pensar sobre isso? Né? Já pararam? Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre essa mensagem, que possamos pedir a misericórdia de Deus, que possamos pedir a graça de Deus, para que, se nós tivermos de passar por uma perseguição, que nós não venhamos negar o Senhor, que não venhamos negar a nossa fé,